O IRB Brasil apresentou seus resultados de fechamento do ano de 2022 e a empresa vem apresentando sinais de recuperação. Será que chegou o momento de investir na empresa, apostando então numa forte recuperação e numa forte valorização dela? Tudo isso você confere nesse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Então, só para dar um contexto para aqueles que não conhecem muito sobre o IRB ou a história da empresa, a empresa foi fundada em 1939 pelo próprio Getúlio Vargas, inaugurada então com o monopólio estatal no setor de resseguros. Empresas de resseguros trabalham prestando seguros a outras seguradoras, então dessa forma elas conseguem dividir o seu risco e também a sua lucratividade. Já no ano de 2007, o mercado então foi aberto e o IRB perdeu o seu monopólio no mercado brasileiro e começou também uma expansão, tanto no mercado brasileiro quanto em outros países. Em 2013 começou a privatização da empresa e a partir daí ela começou a ser vista como uma das melhores empresas de seguros do Brasil. O próprio Barsi tinha apostas muito fortes na empresa, o que fez com que outros investidores seguissem a sua estratégia e também apostassem nela. Cada vez ganhando mais fama no mercado, a empresa era vista como uma joia brasileira. Mas no início de 2020, ela começou a ser acusada de fraudes, o que se provou verdade. Após descobertas as fraudes nos balanços da IRB e até uma farsa envolvendo o próprio Warren Buffett, dizendo que o investidor iria aportar aí na empresa, ela perdeu toda a sua credibilidade e com isso veio numa queda tremenda. Para vocês terem uma ideia do movimento que a ação da IRB fez, pessoal, a empresa chegou aqui no seu topo histórico, próxima dos R$ 40, e após toda a descoberta das fraudes, ela chegou abaixo dos 70 centavos. Então esse valor que vocês veem aqui está um pouco distorcido, justamente porque a empresa fez um agrupamento das suas ações, juntando 30 ações em uma só, e isso acabou distorcendo um pouco o gráfico. Mas reparem que hoje a empresa também está muito próxima da sua mínima histórica se formos considerar o valor antigo. Bom, apresentando um pouquinho do histórico da empresa, nós temos que lembrar também que no ano de 2020 nós tivemos problemas como uma pandemia, problemas climáticos no Brasil como uma quebra de safra e também uma crise hídrica, então a empresa acabou sofrendo bastante também por esses motivos e teve seríssimos prejuízos nos seus balanços posteriores. Após esses prejuízos, que chegaram a ser prejuízos bilionários, a empresa vem então buscando uma reestruturação e também atuar com mais eficiência no mercado buscando se recuperar. Bom, vamos então para os resultados de fechamento de 2022 da empresa. Então aqui no ano, o IRB teve lucro no primeiro trimestre e belos prejuízos aí no segundo e no terceiro trimestre, justamente por eventos atípicos que ocorreram no Brasil. E agora, já no quarto trimestre, a empresa apresentou um prejuízo, mas ficou ali quase no 0 a 0. Inclusive, reparem aqui, pessoal, como a empresa apanhou bastante nos seus retornos de geração de caixa operacional, principalmente ali a partir do quarto trimestre de 2021 com o agravamento da pandemia, então a empresa sofreu bastante e sofreu prejuízos muito sérios ali. De olho na sua reestruturação, a empresa vem buscando mudar um pouquinho a sua forma de atuação. Então ela vem buscando aqui reduzir a sua exposição ao mercado externo e focar mais no mercado brasileiro. Com isso, ela conseguiu reduzir a sua exposição, que era, em 2020, de 50% Brasil e 50% mercado externo, para hoje, no fechamento do quarto trimestre, 70% dos seus negócios aí no Brasil e outros 30% no mercado externo. Focada também nas suas melhorias de eficiência, a empresa vem aqui reduzindo despesas com comissionamento e também sua sinistralidade. Consegui aí ter despesas bem menores em relação ao que foi o ano de 2021, como vocês podem ver aqui nesses gráficos. Tanto na comparação dos quartos trimestres, quanto a comparação total dos anos de 2021 com 2022, a empresa aqui teve uma redução dos seus prêmios emitidos. Mas isso é muito justificável, já que a empresa tem buscado aí ser muito mais criteriosa e cuidadosa com os contratos que ela assina, e por isso ela acaba tendo aqui uma pequena redução nos seus prêmios emitidos em relação ao ano anterior. Os carros-chefe de resseguro aqui da IRB têm sido então seguros patrimoniais, seguidos por seguros rurais e depois disso seguros de vida. Após isso, nós temos então riscos especiais, e aí temos outros setores menos relevantes como o marítimo, riscos financeiros e até a aviação. O IRB também teve aqui uma queda nos seus prêmios retrocedidos, mas os índices aqui ficaram bem em linha com os que eram do ano passado, e também em relação aos seus prêmios ganhos aqui, o IRB conseguiu aumentar um pouquinho os seus prêmios ganhos do quarto trimestre de 2021 para o de 2022, mas no totalizado do ano ficou um pouco abaixo, justamente por causa desses movimentos da empresa que vem buscando aí ser mais consistente, mais segura e pegar melhores contratos. A empresa também teve aqui um pequeno aumento nos seus sinistros, mas se formos pegar pelo índice de sinistralidade, eles ficaram aqui abaixo do que eram no ano de 2021. Já se formos considerar o totalizado do ano, descontando então a questão de pandemia e também de agro, nós podemos ver que a empresa aqui teve uma bela de uma queda. Então, cada vez mais com a redução desses impactos inesperados de pandemia e problemas de clima, o IRB deve conseguir vir numa recuperação. Eles também acreditam essas melhores em relação aos seus ajustes de preço, exposição, concentração e retenção,
Ou seja, a empresa realmente está focada aqui na melhoria dos seus contratos, retenção de clientes e também redução dos seus riscos. Já o seu índice de provisões aqui vem aumentando um pouquinho, então a empresa vem provisionando um pouco mais para conseguir manter a saúde do negócio, mas a parte boa é que a composição das provisões agora vem dando uma redução. Então ela teve ali um pico no ano de 2021 no fechamento e agora teve aí uma pequena redução. Então a empresa deve conseguir, com a acalmada dos mercados, se não voltar a ocorrer nenhum evento atípico, se manter nesse caminho e conseguir continuar reduzindo também as suas provisões. Outros pontos muito importantes que a empresa mostra em relação aos seus custos é em relação ao custo de aquisição e de comissionamento para conseguir novos clientes. Então a empresa vem conseguindo novos clientes com o menor custo, o que é excelente. A composição financeira aqui da empresa praticamente não mudou do ano de 2021 para 2022, e na verdade a composição aqui está bem equilibrada. Ela tem aqui hoje 42% em dólar, 38% em pós-fixado, o que é excelente, principalmente aí em relação ao aumento da taxa de juros e do CDI, e também tem aqui outros 14% em relação aí à inflação, ao IPCA. Então a empresa está bem diversificada e consegue ganhar com todos esses cenários. Eles citam também aqui alguns impactos de ações que a empresa fez na sua reestruturação, como a subscrição de novas ações para conseguir captar dinheiro em 1,2 bilhão, também outros problemas aqui em relação a processos judiciais. E além disso, a empresa mostra seu comprometimento principalmente em relação à venda de sua participação no Casa Shopping e também a venda de sua sede, para conseguir arrecadar dinheiro e manter a saúde do negócio. Bom pessoal, qual é o cenário que nós temos para o IRB hoje então? A ação da empresa está aqui cotada a R$20 e ela está aqui bem abaixo do seu PVP também. Ela vem dando um pouco de prejuízo aí, como vocês puderam ver, mas a empresa está se recuperando, está no caminho aí para conseguir voltar a dar lucro. Então aí a gente pode esperar para esse ano de 2023 que, caso não tenhamos surpresas no contexto global, a empresa consiga voltar a dar lucro e se manter mais estável nesse ano. Então outro ponto muito importante aqui para a IRB é em relação ao valor de mercado da empresa. Vale lembrar que a empresa perdeu praticamente todo o seu valor, então quem tinha dinheiro nela viu o seu dinheiro virar pó. Mas ainda assim, com a empresa tendo aqui um valor de mercado abaixo de 2 bilhões de reais, é muito fácil que ela dobre ou até mesmo triplique o seu valor de mercado, e com isso o valor da sua cotação também seguiria nesse mesmo ritmo. Isso traz um ponto interessante de que a empresa pode facilmente explodir no seu valor de cotação. Mas isso também traz um ponto negativo que é, a empresa é altamente manipulável, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aos investidores aí que optarem por aportar na IRB, tem uma posição pequena, coloquem ele mais naqueles ativos de risco, então, porque a empresa é muito incerta ainda, ela pode voltar a dar prejuízos e pode até mesmo quebrar. Trazendo a IRB para um comparativo com outras grandes seguradoras do mercado brasileiro, temos aqui então a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. A IRB então fica bastante atrás delas, mas ela está aqui bem descontada no seu PVP, está com PL negativo, então a empresa que, como está dando prejuízo, pode ser vista assim como uma oportunidade. Lembrando que ela não vem crescendo nada, ela vem dando prejuízo, mas deve vir num caminho de recuperação. Também não distribui dividendos, a empresa está dando prejuízo, então não tem como distribuir dividendos. Então esse é o cenário que nós temos hoje. Então o que nós podemos esperar aí para a IRB nesse ano e no futuro também, pessoal? O que eu tenho visto, e não é uma recomendação de investimento, mas a empresa vem vindo aí num caminho bem interessante de recuperação, não é um caminho fácil. O maior aliado aí para a IRB vai ser justamente o tempo e que o contexto fique na mesma, que nada surpreendente aconteça e que possa impactar os resultados da empresa. Então esse seria aí o cenário ideal para ela. E uma questão aqui de contexto que acaba ajudando bastante o IRB é justamente a taxa de juros estar alta no Brasil. Então as seguradoras, como elas são empresas que retêm o dinheiro e mantêm eles até receberem o prêmio ou terem que pagar algum sinistro, elas mantêm esse dinheiro numa renda fixa. Então o que acontece é que, com a taxa de juros altas, as empresas ganham praticamente toda essa taxa caso elas não tenham que pagar o sinistro do seguro. E não para por aí, porque o setor de resseguros também vem crescendo mais rapidamente do que o setor de seguros padrão no Brasil, o que é excelente para o IRB, a empresa tem ainda um bom mercado para crescer. E conforme a empresa vier trabalhando, vir melhorando também os seus contratos e conseguir aumentar aí o seu lucro de pouco em pouco, ela deve conseguir restabelecer a confiança de parte do mercado. Acho que é muito difícil que o todo do mercado volte a confiar na IRB, porque essas quebras aí, essas questões de fraude realmente quebram muito a confiança do mercado numa empresa, mas ainda assim eu vejo como uma excelente oportunidade. Eu tô aqui namorando a IRB já faz um tempo, tava pensando em aportar. Ela caiu aqui próxima dos R$18 esses dias, eu fiquei com o dedo coçando aí para comprar, mas não comprei. Ainda assim eu vou esperar mais alguns resultados da empresa, ver como ela vem trabalhando e se esses resultados forem positivos, então
eu provavelmente vou alocar ali um pouquinho do meu portfólio nela, uma parte bem pequena, talvez 1 ou 2%, justamente para tentar pegar alguma simetria e valorização da empresa. Mas, claro, sempre pensando naquela parte da carteira de risco, que é a parte onde, caso eu perder, eu não estou tão exposto assim. Mas e aí, pessoal? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham da IRB, vocês acham que a empresa pode se recuperar? Vocês também aportaram nela e estão buscando uma valorização da empresa? Então, bem, o que eu tinha para esse vídeo era isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o canal. Um abraço para todo mundo. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem também. E é isso. Tchau, tchau.